Esse vídeo sobre divisão foi pensado a partir das dificuldades que vocês apresentaram em sala de aula. Então, nós vamos apresentar aqui hoje um modo prático de lembrar o passo a passo de fazer a divisão. O ideal é que vocês já saibam a tabuada, mas caso vocês não saibam a tabuada, vocês podem montar uma no caderno de vocês enquanto vocês estão respondendo as questões ou usar uma calculadora. O primeiro passo da divisão é sempre verificar se o primeiro número é menor que o divisor. Nesse caso aqui, 3 é menor que 16. Então, eu vou usar o 32 em vez de usar só o 3. O 32 é maior que 16. Então, eu posso continuar aqui a minha divisão. Se aqui fosse 16, como 16 é igual aqui a 16, eu também poderia continuar a nossa divisão. Eu só não posso continuar quando o número que está aqui, nessa primeira fase, é menor que o divisor. Ok, agora que nós já sabemos que nós podemos dividir o 32, nós vamos procurar um número aqui na tabuada do 16 que se aproxime de 32 ou que seja igual a 32. Observem aqui na tabuada do 16 que 16 vezes o 2 é igual a 32. E 32 é o número que nós estamos procurando aqui. Então, nesse caso, 16 vezes o 2, que é o número que a gente achou aqui na nossa tabuada, ele vai ser igual a 32. Mas e se não tivesse 32 aqui na tabuada? Nós íamos precisar achar um número que se aproxima de 32, o que chega mais perto de 32. Então, por exemplo, se aqui fosse algo que passasse de 32, se fosse 38, por exemplo, eu ia usar o 16. E nesse caso aqui, eu colocaria um 1 aqui na nossa divisão. Mas nesse caso não vai ser necessário, porque existe lá na tabuada do 16 o 32. Então, vamos continuar a nossa divisão. 2 vezes o 16 vai ser igual a 32. Então, eu coloco aqui 32. É o resultado dessa multiplicação aqui. Agora, nós vamos subtrair esse resultado. 32 menos 32 vai ser igual a 0. Agora, observem, esse 0 aqui é o resto dessa divisão de 32 por 16. Como esse aqui é o resto e esse resto aqui é menor, eu vou descer esse 6 aqui. Todo número que eu desço, eu preciso obrigatoriamente dividir aqui pelo 16. E aí, vocês vão aplicar essa lógica para todas as divisões. Agora, vocês vão falar, mas 6 é menor do que 16. Então, eu vou precisar descer mais um número. Só que isso ia fazer com que vocês cometessem um erro. Quando vocês desceram aqui o 6, vocês são obrigados a fazer essa divisão. Então, sempre que desce um número, faz a divisão. Então, eu vou procurar lá na tabuada de 16 um número que se aproxime ou seja igual a 6. Vocês vão notar que não tem o 6 aqui na tabuada do 16, nesses resultados aqui. E o que mais se aproxima do 6 é o 0. Eu não posso pegar um número que passa do 6. Então, o que mais se aproxima nesse caso é o 0. Então, eu vou colocar aqui, como aqui é a multiplicação por 0, venho aqui e coloco o 0. Então, 0 vezes o 16 vai dar 0. Então, aqui eu coloco 0, que é o resultado dessa multiplicação. E vou subtrair. 6 menos o 0 é 6. Percebam que agora esse 6 ele não é mais o número que eu desci. Ele é o resto dessa divisão de 6 por 16. Aqui, no caso, deu 0. O resultado dessa multiplicação aqui deu 0. Fiz a subtração, deu 6 aqui. Então, esse 6 é diferente desse 6 aqui. Esse aqui é o que eu desci e esse aqui é o resultado dessa operação que eu acabei de fazer. Como 6 é menor do que 16, eu abaixo o 4. Agora, eu tenho 64. Então, eu tenho que procurar um número aqui, que o multiplicado de 16 seja igual a 64. E se não tiver esse número, eu tenho que pegar um número que chegue próximo de 64. Então, nós vamos olhar lá na tabuada. Aqui na tabuada do 16, eu tenho que 16 vezes o 4 é igual a 64. E 64 é o número que nós estamos procurando.
Então, aqui eu vou colocar o 4, que é o que eu estou multiplicando aqui, o 16. Então, 16 vezes o 4 vai dar 64. 64 menos 64 vai ser igual a zero. Como eu não tenho mais nenhum número para descer, a minha divisão acaba aqui. Ou seja, o resto dessa divisão de 3.264 por 16 é zero. E o resultado é 204. Como eu faço para saber se esse 204 é realmente o resultado da divisão de 3.264 por 16? Eu posso multiplicar o 204 por 16. Se o resultado dessa multiplicação for igual a esse número que nós estamos dividindo, então a nossa operação aqui está correta. Vamos fazer. 6 vezes o 4 dá 24. O 4 coloco aqui e subo aqui o 2. 0 vezes o 6 dá 0, mais o 2, 2. E 2 vezes o 6 vai ser igual a 12. Agora, a gente vai multiplicar essa outra parte aqui por 1. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0. E 2 vezes o 1 vai dar 2. Observe, na multiplicação, eu pego todos os números de cima e multiplico pelo primeiro de baixo, e depois eu pego todos esses números novamente e multiplico pelo próximo número, que nesse caso aqui é 1. Como foram duas multiplicações, nós achamos 2 resultados. Sendo que quando a gente coloca o segundo resultado aqui embaixo, a gente pula uma casa aqui. Agora a gente vai somar esses resultados. Então, olha só, 4 mais nada aqui embaixo vai dar 4, 2 mais 4 vai dar 6, 2 mais 0 vai dar 2 e 1 mais 2 vai ser igual a 3. Observem que aqui nós achamos exatamente o mesmo número que nós estávamos dividindo aqui. Isso prova que 204 é realmente o resultado da divisão de 3.264 por 16. Feito isso, nós terminamos o nosso cálculo. Então, o que nós precisamos aqui? Da tabuada. Então, sabendo a tabuada, vocês são capazes de realizar qualquer divisão. E olha só, a tabuada de multiplicação. Existem outras formas de fazer essa operação, mas seguindo esse passo a passo, você é capaz de resolver qualquer divisão. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar.